E aí, galera, super supletivo no ar, eu sou o professor Eduardo e hoje vou trazer para você aqui mais um tema de redação. Então, só para a gente lembrar, dia da prova, dia 3 de agosto, você vai receber a prova de linguagens na parte da tarde e dentro vai ter a redação, vai ter o tema que você só vai saber na hora, tá? Mas aqui nós vamos trazer alguns temas possíveis. Pode ser que aconteça, como já aconteceu em outros anos, a gente acertar o tema da redação. Então, a partir de agora, vocês vão ter uma aula completinha aí com o tema de redação, que já é uma ideia para você desenvolver a sua redação também e, né, começar a praticar um pouco para essa parte importantíssima da prova. Espero que vocês gostem da aula. Vamos lá. E aí, galera, meus queridos ensejeiros e ensejeiras, professor Eduardo aqui, hoje para uma super aula falando sobre um tema de redação. Você que está chegando agora no nosso canal, perdeu os outros temas, primeira coisa, já se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhuma aula, e aí depois dessa aula você dá uma olhada nos temas anteriores também, tá? E aí a nossa proposta é essa, uma vez por semana a gente traz um tema de redação. Já para clarear algumas dúvidas, né, o tema de redação você só vai saber no dia e no horário da prova. Na parte da tarde, quando você abrir a prova de linguagens, você vai dar de cara com o tema de redação. Ninguém sabe qual é o tema antes disso. Tá? E o nosso intuito não é adivinhar o tema. Nós já fizemos vídeos aqui em anos anteriores que casaram com o tema de redação. Né? Então pode ser que uma aula que você vai assistir aqui seja o tema de redação desse ano. Vai ficar muito mais fácil. Tá? A ideia não é você adivinhar o tema. A ideia é que você pratique até você ter clareza sobre como montar uma redação, desenvolver uma redação independente do tema. Então a gente trouxe esse tema aqui, que é um tema delicado, né? Tema pesado, mas é um tema que rende para a gente escrever a respeito, né? Infelizmente, né? Esperamos que chegue um dia em que isso aqui não seja tema de redação, porque não faça mais parte da nossa realidade, tá? Que é a violência contra a mulher. Então, é um tema bem recorrente, né? De uns tempos para cá se fala bastante sobre isso. A gente precisa entender isso numa perspectiva histórica também, lógico. Então eu vou deixar na tela um bom tempo aqui o título para você pegar esse título e jogar no Google depois e ler a matéria completa. Eu não vou ler a matéria toda, tá? Mas vou passar alguns detalhes importantes que você pode usar no seu texto falando sobre esse assunto, tá? Então esse texto aqui é um texto da Globo São Paulo, da G1, né, um portal de notícia bem conhecido, e diz que 8 em cada 10 vítimas de violência contra a mulher sofreram abusos psicológicos durante a pandemia. Mostra também que mais da metade das mulheres também foi violentada sexualmente pelos companheiros ou ex-parceiros, né? Então é importante esse dado aqui quando a gente fala de violência contra a mulher, aquela ideia de que a mulher sofre violência por uma pessoa estranha, né, ela não é verdade, tá? A maioria dos casos é de pessoas próximas. Né? Quase metade das vítimas não recorreram a instituições oficiais para pedirem ajuda. Então a gente tem muitos dados sobre a violência, mas esses dados eles são subnotificados, né? Nem todo caso de agressão chega ao conhecimento das autoridades, tá? Até porque existe uma série de problemas em relação à própria estrutura, né? Nem toda cidade tem delegacia da mulher, nem toda delegacia da mulher são mulheres que estão atendendo, né? Nem toda pessoa que atende, ela vai atender de uma maneira humanizada, né? Tem muito ainda de culpar a vítima, né? A gente sabe que são coisas que infelizmente ainda acontecem, né? Ele traz uma foto importante aqui, que é esse símbolo vermelho na mão, né? Feito com batom ou com caneta. Inclusive aqui no Paraná foi aprovada uma lei que qualquer mulher que estiver sofrendo algum tipo de violência, né, ela pode chegar em estabelecimentos como farmácias, por exemplo, e mostrar esse sinal na mão, ela não precisa falar nada, né? E aí já tem toda uma ideia de que as pessoas acolham essa mulher, entrem em contato com a polícia para fazer essa denúncia, tá? Às vezes a pessoa não tem como denunciar de casa, né? A pessoa que é o agressor da próxima, não deixa usar o celular, né? Fica em cima, né? Tem tudo aquilo, né? Então, chegar numa farmácia, por exemplo, e fazer esse sinal, colocando esse X com um batom, né, com caneta na mão, as pessoas já têm um treinamento para elas acolherem você, levar você lá para dentro, sigilosamente ligar para a polícia e explicar o que está acontecendo, tá? Beleza? Isso é uma lei bem recente, foi aprovada aqui no Paraná, e eu acho que vários estados do Brasil também têm essa lei, tá? Certo? Então, aqui fala sobre esse dado, né, de que 80% das mulheres que sofrem violência também sofrem violência psicológica. Fala sobre esse projeto chamado Justiceiras, né, e analisou em 9.500 atendimentos feitos desde março de 2020, tá? Então, do total dos atendimentos, metade, quase metade, né, 45% fizeram seu primeiro pedido de socorro a esse grupo. Então, olha só que interessante existir esse grupo de mulheres, né, que apoiam outras mulheres. Porque, de certa forma, a mulher vai se sentir mais segura conversando com outras mulheres. Existe uma insegurança muito grande da parte de quem sofre algum tipo de violência de denunciar, né?
porque muitas vezes falta materialidade, principalmente quando a gente fala da questão psicológica, né? A violência psicológica, ela se dá de várias formas e às vezes você não tem como comprovar, né? Não tem uma marca física, né, daquela agressão. E aí essas mulheres contam com o apoio desses grupos porque é um grupo de outras mulheres que está acolhendo elas ali, né? Então elas se sentem mais à vontade do que ir direto para a polícia, né, para a delegacia da mulher, quando existe essa delegacia especializada, né? Certo? Essa matéria tem um vídeo aqui também que é bem interessante, né? Explica o ciclo do relacionamento abusivo, né? São termos, de certa forma, recentes, né? Eu não lembro de falar sobre isso 10 anos atrás, né? Então, são termos mais recentes, falar sobre relacionamento abusivo, violência psicológica, violência patrimonial, violência simbólica, né? Então, a violência contra a mulher, infelizmente, ela se dá de várias maneiras, né? Certo? Então, aqui sobre os tipos de violência que essas mulheres sofreram também, que são dados que você pode explorar para colocar na sua redação, né? 82,96%, né, a violência psicológica, quase 60% a violência física, então algum tipo de agressão física, né? Quase mais da metade violência sexual, né? E quase 70% violência patrimonial. Patrimonial, por exemplo, quando o homem fala assim, ah, sou eu que coloco o dinheiro dentro dessa casa, né? Ou assim, ah, você não vai sair dessa casa porque você depende do meu dinheiro. Isso é um tipo de violência patrimonial. Ou quebrar coisas da pessoa, né? Quebrar o celular da mulher, né? Ou ela tem lá um secador de cabelo, quebrar o secador de cabelo, enfim, isso é patrimonial, né? Você está falando sobre dinheiro ou patrimônio, né? Tomar dinheiro da mulher. Várias coisas assim também são violências que acontecem, né? Certo? De cada 10 mulheres, 7 relataram situações de média ou alta gravidade cometido por seus atuais relacionamentos, a ideia do relacionamento abusivo, né? Certo? Ou anteriores, mais ou menos 40% cada um, né? Às vezes a mulher não tem paz, né? Se separou, né, do alecrim dourado lá, né? E o cara ainda vai encher o saco, né? Vai atrás, quer bater, quer ameaçar, né? Vai na saída do trabalho, né? Fala besteira, fica ligando, né? Tudo isso aí é violência também, né? Tudo isso aí se encaixa é, nesse quesito aqui, tá? E aí fala que é bem interessante aqui uma lei que foi aprovada em 2021, né? Também aí durante esse período de pandemia, que classifica a violência psicológica no mesmo nível de outros tipos de violência contra a mulher, tá? Certo? Então, quando o homem ofende a mulher, xinga, maltrata, né? Tudo isso aí causam um impacto psicológico, né? Também é uma violência, né? Certo? Vai fazer mal, né, para essa pessoa. Beleza? Aqui fala sobre o depoimento de uma das pessoas, né? Tem acho que um pouquinho maior aqui embaixo, né, que ela diz assim que antes de encontrar esse grupo, né, das justiceiras, ela era uma pessoa pequena, diminuída, né? Hoje eu sou uma pessoa grande, eu me sinto forte, dona dos meus direitos, dona da minha vida. Eu consigo olhar para o futuro, vendo que tudo que eu passei foi um aprendizado e estender as mãos para as outras pessoas que precisam de ajuda. Então, é um depoimento de uma mulher que passou por essa situação, procurou esse grupo e passou a integrar esse grupo, né? Agora ela ajuda outras mulheres. É uma rede de solidariedade entre as mulheres. Bem interessante isso aqui, tá? Então a matéria ela se estende um pouco mais aqui, né? Fala sobre essa lei que eu falei, né? Sobre a violência psicológica e fala sobre isso, né? Que a violência psicológica ela é mais difícil de ser denunciada porque não deixa marca física, né? Então, quando o homem xinga a mulher, ofende, maltrata, não bateu, né? Mas as palavras, obviamente, elas têm um peso muito grande, né? Um relacionamento ele tem que ser feito de uma maneira harmoniosa, né? A pessoa que diz esse tipo de coisa pra você, ela não te ama. Vamos começar por aí, né? Beleza? E aí fala um pouquinho mais sobre vítimas de violência contra a mulher, né? Fala sobre os dados ali, os atendimentos, né? Período. Então, essa tabelinha com dados aqui você pode usar. Em vez de você usar lá 54%, você falar a maioria, né? Em vez de usar 60%, falar 6 em cada 10, né? São estratégias que você pode usar esses dados na sua redação, tá? Beleza? Como eu falei, é um tema espinhoso, né? Eu estou falando aqui e é um tema bem, bem denso, mas pode ser que ele apareça aí como tema de redação. Como eu falei, existe aqui uma questão de estrutura, né, de questão de delegacias de mulher. Então, outra coisa que você pode abordar também é como que funciona, né, a questão de grana, né? Tudo que você vai fazer de projeto público, ele tem que ter um fundo, tem que sair dinheiro de algum lugar. Por isso que às vezes um projeto de lei demora muito tempo, né? Só para falar sobre o exemplo, não tem aqui, né, mas a lei mais conhecida em relação à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, né? E a lei do feminicídio também, elas são leis que foram discutidas durante muito tempo, né? Até chegar a esse ponto de aprovação, de efetivação, e tem que ter grana para isso, né? Infelizmente, um problema
muito presente na sociedade brasileira como um todo, né? E precisa ser combatido. Já dei até ideias aqui de como você colocar isso na redação, tá? Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que não é um tema bonitinho, um tema fofinho, um tema legal, né? É um tema espinhoso, né? Complicado para muita gente. Mas a ideia aqui não é nem se aprofundar tanto em discutir isso. Isso você vai fazer na sua redação, tá? A ideia é trazer o tema e jogar aí para você produzir a sua redação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula como um todo. Não é um tema agradável, mas que vocês tenham gostado da aula, né? Do fato de expor aqui e trazer as informações para você escrever na sua redação. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem bem, bons estudos e até uma próxima aula. Valeu! Gostou dessa aula? Olha só, lá no nosso curso completo, é o nosso curso que tem tudo que vai cair na prova do Ensejo desse ano, você tem um curso completo de redação também. Você nunca fez uma redação? Lá tem um curso completinho e não só isso. Tudo de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, todo o conteúdo que vai cair na prova, organizado em super aulas que nem essa que você acabou de assistir. Então, se curtiu essa aula, lá tem muito mais com conteúdo completo e o único curso atualizado com o que vai ter na prova desse ano. Quer saber como fazer parte? Manda uma mensagem pra gente em qualquer uma das nossas redes ou nosso WhatsApp e a gente vai ajudar você. Nós somos o caminho para a sua aprovação e eu espero a sua mensagem. Valeu!